Queridos irmãos, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez, porque a partir de agora nós estamos dando início ao Santo Culto no seu lar. Eu, pastor Marlon Anderson, pastoreando aqui a Assembleia de Deus Ministério Tiradentes, na cidade de Dores de Campos, esse domingo abençoado, onde nós estamos agora separando, este momento maravilhoso para agradecermos, adorarmos, engrandecermos ao nosso querido, ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu sei que muitas das vezes, para nós chegarmos até aqui, a luta foi grande, as batalhas vêm, mas, como diz o livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, amém? Então vamos adorar a esse Jesus maravilhoso, que é o Criador de todas as coisas, que é o nosso Pai eterno, nosso Salvador, e que bênção, Vamos estar já adorando a esse Senhor maravilhoso, mas antes de adorarmos a Deus, eu quero iniciar com uma oração, porque diz a Bíblia Sagrada no livro de Tessalonicenses, onde Paulo nos escreve e fala assim: orai sem cessar. Então nós vamos orar, vamos invocar a presença do Espírito Santo, vamos invocar a presença do Altíssimo, porque diz a Bíblia Sagrada, meu irmão, que onde dois ou mais se encontram reunidos no nome de Jesus, ali ele se faz presente. E eu creio que o Senhor Jesus se encontra presente aqui agora, na minha casa, onde nós estamos fazendo aqui uma igreja, e eu tenho certeza que Ele está também aí na sua casa, que também é uma igreja, porque diz a Bíblia que onde dois ou mais se reúnem no nome dEle, ali Ele se faz presente, amém? Que alegria! Vamos adorar, vamos orar, vamos invocar a presença desse Deus maravilhoso, porque Deus tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre, e nós iremos seguir adorando a esse Deus, amém? Vamos orar. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos agora, neste momento, dar início a este culto de louvor e adoração. Senhor, nós te pedimos para que Tu possas receber a nossa oração, que o Senhor possa receber o louvor que nós iremos entoar a Ti, e nós queremos Te pedir, através da unção e da revelação do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa, ó Deus, falar conosco através da Tua palavra, e que essa palavra entre nos nossos corações, ó Deus, encontre morada, encontre repouso, e que nós possamos aprender e praticar aquilo que nós vamos aprender hoje aqui, Senhor, através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, nos dê cobertura espiritual e abençoa a vida de cada irmão e irmã que já se encontra aí, Senhor. Ó Deus, te adorando também, te exaltando, glorificando o Teu nome. Amém e graças a Deus. Nós louvamos a Deus, nós oramos ao Senhor e agora nós vamos dar início, ao momento de adoração. E eu te convido a adorar, aí na sua casa, se você quer adorar ao Senhor com palmas, se você quer cantar em voz alta, se você sentindo a presença dEle, quer chorar na presença dEle, assim o faça. Você tem liberdade para adorar a Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Missionário Liane vai colocar o hino para que nós possamos adorar a esse Jesus maravilhoso. Glórias a Deus. Atraia a presença de Deus na sua vida. Chame o Senhor para estar aí com você. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar
Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Engrandeça o nome de Jesus. Nome lindo, o nome mais lindo, mais doce, incomparável, aquele que tudo pode. Louvado seja Deus. Vamos estar orando, irmãos. Orando aí pela vida do nosso irmão Luiz Pinheiro, pela restauração de sua mãe. Estejamos unidos em oração. Hoje é um culto de manifestação do poder de Deus. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome Aleluia. é, Deus poderoso esse Senhor. nome Para operar qualquer é, o milagre. nome de Aleluia. Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Este louvor ele soa com um tom profético. O nome de Jesus é poderoso, o melhor, né? Diz a Bíblia em Apocalipse 1:8 que ele é todo poderoso, amém? E não devemos ter medo de nada, nós devemos ter fé de que quando confiamos, quando nós deixamos nossos problemas, nossas lutas, nossas preocupações nas mãos do Senhor, Ele tudo pode, Ele tudo faz, e Ele é o Deus Todo-Poderoso que está conosco, que há de nos guardar, nos abençoar e nos dar a vitória. Amém? Queridos irmãos, eu te convido agora, neste momento, para que você possa abrir a sua Bíblia Sagrada, né, comigo, no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 7. Louvado seja Deus. Eu quero fazer a leitura do versículo 24 ao 27, amém? É uma leitura pequena, uma leitura maravilhosa, né? Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, que nos diz assim a santa palavra de Deus. E todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica,
compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos irmãos, oremos para que o Espírito Santo fale conosco através da sua gloriosa palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós entramos em oração, pedindo a Ti, meu Deus, que através da unção e da revelação do Teu Espírito Santo, essa Tua palavra poderosíssima, Senhor, ó Deus, que ela venha ser revelada para nós. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo e através do Seu Espírito Santo. E, ó Deus, que essa palavra caia no nosso coração e produza semente de fé, de esperança, de renovo, e que possamos, como foi dito aqui na Tua palavra, ouvir e praticar a Tua palavra, Pai, porque assim nossa casa estará edificada sobre a rocha e ela vai suportar, ó Deus, a chuva que desce, os rios que correm e os ventos que assopram. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus aqui é muito clara quando ela nos diz para nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha. E quando a Bíblia fala casa, eu vou usar um tema nessa palavra de hoje, nessa ministração, edificando a nossa família sobre a rocha, lembrando que essa rocha está com letra maiúscula, porque essa rocha tipifica, aponta, simboliza Jesus Cristo, não é verdade? Esta rocha que, como muitos rejeitaram, como diz o apóstolo Pedro, a rocha, a pedra angular que muitos rejeitaram, que os consultores rejeitaram. Mas nós, pelo contrário, jamais rejeitaremos Jesus. Aliás, sem Ele, nada do que existe existiria. Sem Ele, nós não somos simplesmente nada, não passamos de pó, não passamos de um nada. Que um simples vento tomba, que qualquer rio que corra nos tira do nosso lugar. Mas com Ele, nós somos como um cedro do Líbano, plantado, alicerçado, não é verdade? Então, meus irmãos, eu venho falar hoje de família. Deus me tocou para que eu pregasse sobre família. E na introdução dessa mensagem, a conduta dos filhos depende dos pais. Do que os pais estão ensinando a eles. Se os pais ensinam a palavra de Deus, impondo limites, certamente os seus filhos não terão a sua casa edificada sobre a rocha. Mas quando um pai e uma mãe ensinam a palavra de Deus para um filho, com exemplos e testemunhos, aí sim os nossos filhos terão uma chance muito maior de também desejarem esse Jesus maravilhoso e imitarem os pais. Então a palavra casa significa lar, família, local de habitação, moradia, onde nós nos sentimos abrigados, seguros, confortáveis. Então nós precisamos, em dias como hoje, onde nós temos uma sociedade que vive tão sem valores, nós precisamos anunciar, pregar, ensinar os valores que estão presentes na Bíblia Sagrada. E diga-se, por sinal, que não há livro com mais valores no mundo todo senão a Bíblia Sagrada. Este livro só trata de valores, coisas que, se nós praticarmos quando aprendemos, a nossa vida vai bem em todas as áreas. Então eu preciso aprender e praticar a Bíblia Sagrada e ensiná-la também. E ensiná-la como? Através de um testemunho de vida, da prática da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, dois aspectos importantes sobre família que eu gostaria de debater, de discutir com vocês. O primeiro, a família é a primeira agência socializadora. Ela marca toda a história de um indivíduo nas áreas biológica, psicológica, sociológica, espiritual. A família
ela já transmite para o filho a carga, a herança genética, a carga hereditária. Então vem do pai, vem da mãe. Na verdade, Deus usa o pai e a mãe para que o DNA dos dois se funda e forme uma só carne, que são os nossos filhos. Então os filhos dependem dos pais, do DNA deles para o nascimento. Mas além disso, os filhos precisam nesse momento, que são quando são gerados, do colo, da casa, que é o útero da mãe, para crescer, para se alojar, para se abrigar, para ter a proteção, o alimento, o seu perfeito desenvolvimento. E é interessante que quando o filho sai da mãe, sai do útero, que é a sua primeira casa, o meio de proteção, de abrigo, de afeto, de ternura. Quando o filho nasce e ele chega ao mundo, o filho continua dependendo do pai e da mãe. Por isso, eu, como crente no Senhor, como servo do Senhor, sigo o Salmo 139 e muitas outras passagens que diz, mostrando que nós não podemos apoiar, por exemplo, o aborto. Por quê? Porque Deus é que deu a vida. Nós não temos direito de tirar a vida em nenhum momento da gestação. Então, meus irmãos, os filhos nascem. E quando nascem, eles continuam dependendo e precisando do pai e da mãe. Sim, neste momento inicial de vida, dependem mais da mãe, porque ali ele vai ter o aleitamento materno, onde os anticorpos são passados, enfim, a criança vai se desenvolvendo. E a criança, desde aquele momento, irmãos, do nascimento, ela já começa a ter um envolvimento também psicológico com os pais. Então, biológico no nascimento, psicológico agora, porque a criança que nasce num lar equilibrado, num lar cristão, verdadeiramente cristão, porque não adianta o lar, onde o pai e a mãe se dizem ser evangélicos, enfim, cristãos, mas não praticarem dentro de casa a verdade, o verdadeiro evangelho. Um casal que vive bem dentro de casa, um lar harmonioso, um lar onde o casal ora junto, um lar onde o casal busca a Deus junto, um lar onde o casal, marido, mulher e filhos, dobram seus joelhos e oram e invocam e atraem a presença de Deus para aquela casa. É um lar tranquilo, é um lar abençoado, onde a criança, com pouco tempo de vida, aliás, no nascimento, ela já nasce, cheira a mãe e sabe que é a mãe. O vínculo, o laço é forte e a criança começa a crescer se espelhando no comportamento do pai e da mãe. Se o pai e a mãe não brigam, não discutem, na verdade brigam, que eu falo no sentido pejorativo mesmo, trocas de palavras agressivas, de gritos um com o outro, de violência física, verbal, a criança já vai tomando aquela carga psicológica e a criança já vai começando a aprender e a conviver num meio de violência. Agora, se o pai e a mãe, eles vivem e vivem bem, e vivem no amor do Senhor, no temor de Deus, uma família estruturada, com certeza os filhos vão ter esse amparo, eles vão começar a desenvolver o seu psique, a sua alma, a sua formação psicológica muito bem desenvolvida. Outro ponto, sociológico, não é verdade? Eles vão aprender já a viver em comunidade, viver de uma maneira a formar indivíduos que no futuro serão pessoas que vão viver bem em comunidade, pessoas que vão ter um equilíbrio emocional muito bacana. E também, principalmente, uma criança que desde novinha, desde cedo, ele já é o quê? Já está convivendo no lar cristão, convivendo com o pai e a mãe que buscam a Deus. Ele vai ter o seu desenvolvimento espiritual já sendo formado desde os primeiros dias de vida. Então, meus irmãos, eu tenho um exemplo muito bacana. Quando meu filho era muito pequeno, ele estava começando a andar, ele começou a andar, falou muito cedo, andou rápido. Eu não me lembro mais a idade, sei que ele era muito pequenininho, e ele sempre foi para a igreja comigo e com a mãe.
Nós sempre fomos e levamos ele para a igreja. E aí ele começou, já a aprender a ir para a casa do Senhor. Em casa, nós temos os nossos momentos com Deus, oração, louvor, enfim. E desde novinho me lembro que num determinado dia a gente estava em Tiradentes, na igreja nossa, na igreja sede, e o Marlon Emanuel começou a sair para o corredor, todo, fazendo os trejeitos de pentecostal, não é verdade? E ele começou, mas a gente ficou maravilhado de ver ele à vontade naquele ambiente espiritual. E hoje, graças a Deus, meu filho, ele não perde um culto, ele está aqui com a gente, ele tem os momentos de oração, ele lê a palavra de Deus todos os dias, mas isso foi plantado desde cedo, como a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 6, ensina a criança os caminhos aos quais, os caminhos do Senhor, inculca na cabecinha deles, mas não goela abaixo, mas é colocar a palavra de Deus, de uma maneira exemplificando, A gente ensina e a gente mostra através dos nossos atos, das nossas ações, que aquele caminho realmente é bom. Então, irmãos, segundo ponto, o pai e a mãe são figuras fundamentais na criação dos filhos, não é verdade? Um relacionamento ruim entre os cônjuges pode gerar filhos com problemas, não é verdade? Eu disse pode, porque, irmãos, nós temos que estar atentos que se um pai e uma mãe têm que discutir algum assunto, que faça essa discussão longe dos filhos. Se o pai bebeu, chegou em casa tonto, ele não tem o direito de começar a gritar, quebrar as coisas, não é verdade? Agredir a esposa ou os filhos, isso vai gerar traumas. E do mesmo jeito a esposa, ela não deve agredir o marido com palavras, com violência física ou verbal perto dos filhos, de maneira alguma, não é bom. Pior ainda perto dos filhos, porque isso pode gerar problemas na vida da criança. E aquela criança depois vai ser um adulto dependente de tratamentos psicológicos, dependente de tratamentos psiquiátricos, dependente de fármacos, de remédios. Então, o melhor caminho, você casou, case, mas tenha Deus como centro, como a rocha do seu casamento. Que o seu cônjuge e que os cônjuges sejam pessoas de mesma visão espiritual, de comunguem da mesma fé, para que não haja divisão no lar. E assim, os filhos possam ter uma boa orientação, não é verdade? Outro ponto, irmão, o segundo tópico da mensagem. A mensagem hoje eu vou fazê-la em 4 tópicos. O segundo tópico, alguns tipos de filhos que a nossa sociedade tem gerado. Isso é importante nós falarmos, irmãos. Nossa sociedade, subtópico 2.1, tem gerado filhos rebeldes. Infelizmente, os filhos tornam-se rebeldes porque não tiveram uma, vamos dizer, punição, não tiveram nem punição nem limites dentro de casa. Absalão, por exemplo, filho de Davi, foi um desses exemplos. Davi não deu limites, não ensinou seu filho Absalão ter limites de respeito, ter limites de como tratar o pai, a mãe, enfim. Absalão foi o homem mais inteligente que já viveu na terra abaixo de Jesus. Mas ser inteligente não significa ser educado, não é verdade? Absalão foi inteligente, mas foi mal criado. Davi, não sei porquê, mas Davi não se ateve a dar para Absalão uma educação fina, de tratamento, de valores. E o que aconteceu? A Bíblia nos mostra em 2 Samuel, capítulo 18, versículos 31 e 32, que Abraão, ele praticou um ato de rebelião contra o seu próprio pai. Ele quis tomar o reinado do próprio pai. Vou falar uma coisa para você. Eu posso estar com 100 anos, meu filho vai estar... não sei nem a diferença de idade nossa, eu tenho aqui, tem uns 30 anos de diferença, Então, ele vai estar aí com seus 60 e poucos. Nem com 100 anos eu vou aceitar o meu filho falar mais alto do que eu. Ah, pastor, você vai bater nele? Não, porque eu conheço o estatuto da criança e do adolescente. Nós não devemos bater nos nossos filhos,
não é abater, né, a violência física que vai trazer educação, mas a gente pode punir, a gente pode tirar um celular, a gente pode, de repente, dar um castigo, né, ensinando a verdade para o filho. Existem outras punições, né, senão a violência, que verdadeiramente vão surtir efeito na vida do filho. O fato é que, né, esta falta de limites fez com que Abraão se levantasse contra o próprio pai. Isso é triste, irmãos. Nós não podemos produzir filhos rebeldes. Isso é triste. Nós temos que ensinar aos nossos filhos questões de valores, ensinar os filhos, por exemplo, o respeito aos mais velhos, o respeito aos pais, acordar pela manhã, bênção pai, bênção mãe, bênção minha avó, meu avô, ter educação com mais velhos, saber o momento certo de falar, de parar de falar. Nós precisamos ensinar esses valores aos nossos filhos. Muita gente está confundindo, irmãos, né, escola com casa. Manda o filho para a escola e acha que a professora é que tem que ensinar educação para o filho. Ela contribui, mas a gente é que ensina educação dentro de casa. Por isso que hoje a gente vê, eu sou professor e amo minha profissão de professor. Professores que ficam frustrados, que chegam a ter problemas de saúde, porque dentro da sala de aula eles pegam filhos que são mal educados, violentos, agressivos, e os professores passando aperto. Escola é lugar de ensinar matérias circulares, português, história, geografia, matemática, biologia, filosofia, sociologia, ensino religioso e outras mais. Agora, educação e bons costumes e valor a gente ensina dentro de casa, para não produzir absalões nos dias de hoje. Amém, queridos? Outro ponto, a sociedade tem produzido filhos que não têm temor a Deus. Quando nós olhamos também para a Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 17, nós lemos a história da vida do sacerdote Eli. O sacerdote Eli foi um grande homem de Deus. Deus falava com Eli de uma maneira íntima. Eli foi um homem de Deus, um ungido do Senhor. Mas Eli teve um ponto falho. Ele também não soube educar os seus filhos. A Bíblia diz o nome dele, Hofni e Finéias. Esses filhos de Eli, eles não foram, Eli era sacerdote. Eli tomava conta da casa do Senhor, ensinava a lei, ensinava sobre Deus para as pessoas. Mas Eli, como não sei em que momento da vida dele, ele não se preocupou em ensinar e dar limites para os seus filhos, Hofni e Finéias. E o que aconteceu? Os filhos cresceram, e cresceram sem o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, Eli não se dedicou a ensinar o caminho de Deus de uma maneira mais ampla, mais profunda, o temor a Deus para os seus filhos. Resultado, esses dois filhos de Eli começaram a profanar a casa do Senhor. Eu não vou entrar em detalhes aqui no que eles fizeram. Eles profanaram a casa do Senhor. Eles desrespeitaram a casa de Deus. Resultado, o homem pode passar a mão na cabeça do filho. Às vezes, irmãos, o filho faz uma coisa de errado. E às vezes, ao invés da gente corrigir e falar, filho, nesse ponto você errou. Não, mas a gente não quer falar isso, porque o filho não pode ter frustrações. Meu irmão, nossa sociedade, esse assunto, essa palavra de Deus hoje é muito forte. Nossos filhos precisam passar frustrações. Nossos filhos precisam aprender a perder também. Mal nosso filho deseja um lançamento de celular que saiu, a gente vai lá, se sacrifica, divide em 48 prestações e a gente dá para o filho. E o filho não teve que fazer esforço nenhum, o filho não teve que fazer nada, só dar birra, só pedir. Isso não é bom, porque nós sabemos que na vida nós enfrentaremos problemas, ganharemos muitas batalhas, mas perderemos também muitas outras. Então, meus irmãos, nós precisamos mostrar para os nossos filhos a realidade da vida. Eles têm que aprender desde cedo, ter compromisso com as coisas deles.
Meu filho não trabalha para fora. Mas eu sempre falo com ele, o seu trabalho, a sua obrigação é o seu estudo. Cuide do seu estudo. Eu não vou ficar de cima, mandando estudar. Ele tem que fazer a gestão do estudo dele, porque ele quer estudar. Agora, se ele não quiser estudar, eu não vou obrigar também. Mas aí eu já alerto, o caminho é um pouco mais difícil. Você pode ter que pegar alguns trabalhos, né? Que de repente a sua estrutura de saúde, porque você é alérgico, não vai aguentar. Então você escolhe os seus caminhos. Eu já faço isso com ele. Eu já deixo caminhos para ele seguir. Lógico, eu dou a dica, eu aponto, eu mostro o caminho e ensino. Mas desde novo, eu ensinei para ele. E ensino que o temor a Deus vale mais do que qualquer coisa. E que ai daqueles que perdem o temor a Deus. Outro ponto, irmãos. O que nossa sociedade tem produzido também? Filhos que são insensíveis. Filhos que são insensíveis. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, a partir lá do versículo 3, a gente lê que José, todos nós conhecemos a história de José. Nós sabemos que o seu pai Jacó amava José. E diz a Bíblia que Jacó amava José mais do que todos os seus outros filhos. Então, resultado, quando o pai, de repente, se esquece de dar o verdadeiro amor, o verdadeiro carinho para o seu filho, e se tem mais de um, distribuir esse amor de maneira igualitária, de maneira totalitária para cada um e igualitária da mesma maneira. Esse pai vai produzir também filhos que são insensíveis e filhos que são psicologicamente machucados, e que não entendem o porquê que o pai ama mais a um filho do que a outro. Então você tem um filho, ame, dedique-se a ele, não se dedique só ao trabalho, não se dedique apenas aos labores da vida, às atividades laborais do dia a dia. Dedique-se para a sua família também. Invista sentimento na tua família. Porque como que nós queremos produzir filhos que têm sentimento, que são carinhosos, que sabem expressar o amor, sabem receber amor, se nós não plantamos isso dentro de casa? Às vezes chegamos dentro de casa, mal colocamos os pés dentro de casa e já damos um chega para lá no cônjuge, e já damos um chega para lá no filho. Se está mal-humorado porque o trabalho machucou, o trabalho sobrecarregou, chega em casa e desconta no cônjuge e desconta nos filhos, está errado. Eu posso chegar em casa triste, tenso, eu vou, ao invés de descontar, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir, divide esse peso comigo. Pense no seguinte, pega a tua família, investe um tempo na tua família, pega para passear, para fazer caminhada junto, para fazer uma caminhada, faça um almoço junto, faça um jantar junto, assista um bom filme, orem juntos, investe sentimento na tua família, investe amor na tua família, para que você colha isso, porque a Bíblia fala que tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Então plante amor, investe amor na tua casa, na tua família, amém? Porque se nós não produzirmos, não investirmos, nós produziremos filhos amargurados, insensíveis, assim como ficaram os irmãos de José. De tão amargurados de ver que o pai amava tanto José, muito mais do que eles, nasceu um outro sentimento ruim, nasceu um outro sentimento que não presta. Nasceu o sentimento da inveja, e eles tinham raiva de José, e eles jogaram José no poço, venderam José para os ismaelitas, e José foi levado cativo para o Egito. Então investe amor, divide igualmente para cada um, amém? Agora o terceiro ponto da mensagem de hoje, algumas atitudes do cristão com relação à sociedade e à família. 3.1. Nós temos que estar atentos, porque hoje, a sociedade que nós vivemos hoje, ela é uma sociedade extremamente perigosa, Existem muitos perigos na sociedade hoje. Existem muitas coisas boas, mas temos que estar atentos. Por exemplo, a sociedade oferece coisas para os filhos,
que são coisas prejudiciais. A Bíblia diz que as más companhias pervertem os bons costumes. O que quer dizer isso? A gente ensina para um filho não beber, não fumar, não se drogar. Aí vai para a escola, os coleguinhas vão lá, dá uma tragadinha aí. Você já falou para o seu filho o que é droga? Você já falou para o seu filho o que é bebida? Deixa eu te perguntar. A sociedade tem oferecido manjares. Manjares, essa palavra na Bíblia significa prazeres. Foi o que tirou aquele filho pródigo de dentro da casa do pai. O mundo ofereceu manjares. Às vezes você ensinou a vida inteira o seu filho não beber. E de repente você está deixando ele ter amizade com um filho, com uma criança, com um jovem, com um adolescente, com um adulto já, que bebe, que chega em casa de ambulância. E você está deixando a amizade fluir, e você não está falando nada para o seu filho, e você não está ensinando o seu filho, então você não ama o seu filho, você não está querendo bem para o seu filho. Ensina para o seu filho o perigo do uso das drogas, que na primeira tragada ela vai causar sim um efeito alucinógeno, vai despertar a vontade de rir, de ter sensações gostosas no primeiro uso, mas você vai mostrar que é só no primeiro uso, nas primeiras vezes, porque depois vem o alto preço que ela vai cobrar. Então o nome não deveria ser droga. A gente ensina droga é ruim, droga é isso. A gente está falando errado, a gente está ensinando errado. Nós temos que ensinar. As drogas produzem um efeito inicial que é um efeito alucinógeno. Que em algumas pessoas, em muitas pessoas, dá vontade de rir, dá vontade de se... aparentemente cura depressão, cura mal-estar, cura tudo. Mas depois que acaba o efeito, vem o efeito contrário. Vem os malefícios, vem a conta para ser paga. Por exemplo, a cocaína, ela vai arrebentando com a cartilagem, com as mucosas do nariz, com o pulmão, vai gerando, a pessoa vai ficando cada vez mais debilitada mentalmente. Então nós temos que pregar, que ensinar a verdade para os nossos filhos. Olha o perigo da gente aceitar um filho, ter uma vida sexual ativa com um, com outro, e o perigo de pegar uma AIDS, de pegar uma sífilis, uma gonorreia e tantas outras doenças, que são chamadas DST, doenças sexualmente transmissíveis, e a gente acha bonito. Isso quando a gente não abre a porta da casa, entrega a chave do quarto e fala, tenha uma noite bacana de prazer. Que tipo de cristãos nós somos? Nós temos que ensinar a verdade para os nossos filhos. Agora, se eles não seguirem, infelizmente o problema vai ser deles. Nós estamos fazendo a nossa parte. Mostrar que o mundo está perigoso e que eles devem confiar em Deus e aprender que Deus é o olho que tudo vê. Não adianta fazer nada escondido do papai e da mamãe, porque Deus está vendo. Deus contempla todas as nossas atitudes, não só dos filhos, mas as nossas também, dos adultos também. Nós temos que ter o temor ao Senhor, para não vivermos como Hófni e Finéias, profanando a casa de Deus, profanando o nome do Senhor. Outro ponto, irmãos, vou te mostrar um jovem, em Daniel capítulo 1, versículo 8, a Bíblia fala, por exemplo, além de Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia fala de Daniel, e a Bíblia fala que Daniel não aceitou os manjares que foram a ele oferecidos. Olha que bacana, é um jovem que não quis ir para o mundo, que não quis aceitar o que o mundo estava dando. Amém, meus irmãos? Mas nós somos cristãos modernos hoje. Nós apoiamos nosso filho beber, nós apoiamos nosso filho fumar, nós apoiamos nosso filho ter uma vida sexual ativa, nós apoiamos porque nós não temos coragem de falar não, nós não estamos dando limites, não, eu não posso desagradar meu filho, minha filha. Pode, esse papel é nosso, o papel de educador, de formação do caráter, da moral, da ética do nosso filho é nossa. Deus irá nos cobrar da criação que nós demos para os nossos filhos. Saibamos disso, irmãos. Deus vai cobrar de nós, porque os nossos filhos, na verdade, não são nossos, eles estão emprestados
né? Deus confiou estas vidas para o pai e para a mãe, para que eles ensinem o caminho certo e o caminho errado. Amém? Vamos continuando. Então, olha só, né? O apóstolo João, em 1 João 2,15, diz o seguinte: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, seu filho está sedento pelo mundo. Então, você vai abrir a Bíblia em 1 João 2,15. Você quer o mundo, você está amando o mundo, o amor de Deus não está no mundo. Então, ou a gente segue a Deus, ou a gente não segue. Não existe ficar em cima do muro. Não existe servir a dois senhores. A Bíblia fala isso. Amém? Outro ponto, irmãos, né? 3.2. Devemos obedecer e honrar os nossos pais. Não é verdade? O filho que obedece e honra o pai terá longos anos de vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, do 1 ao 3, e também Êxodo capítulo 20, que nos mostra que o único mandamento da lei de Deus, dos 10, que vem acompanhado de bênção, é honre pai e mãe. Honrar pai e mãe para que os dias sejam multiplicados aqui na terra. Você tem honrado seu pai? Você tem honrado a sua mãe? Então honre. É tempo de honrarmos nossos pais e nossas mães. É tempo de nós imitarmos o bom caráter do pai e da mãe. É tempo de nós nos espelharmos nas boas práticas que o nosso pai e a nossa mãe nos dá. Amém? Por exemplo, cabe ao pai ensinar o filho: meu filho não bebe, meu filho não fume. Mas se eu dentro de casa, ou na rua, pior ainda, se eu bebo e se eu fumo, e chego para meu filho e falo assim: não beba, não fuma, não se drogue, mas eu faço isso, com que moral eu tenho para falar para meu filho não fazer? Como que eu vou falar para meu filho que aquilo ali é ruim se eu estou praticando? E o pior, tem pais que ensinam os seus filhos a beberem desde novinho. E aí entra no campo da religiosidade. Ah, mas minha religião não preocupa com isso não. A gente bebe, depois a gente se troca e a gente vai para a igreja, a gente está lá junto também, né, buscando a Deus junto, e a gente sai e vai para o bar. Não serviremos a dois senhores. Ou eu agrado um e desagrado o outro, e vice-versa. Deus é santo. Maria foi uma mulher de Deus santa, que não se misturou com o pecado. José também foi um homem santo, e todos os filhos de José e Maria seguiram o caminho desse casal, desses pais. Então nós temos que dar exemplo com o nosso testemunho. Outro ponto: fazer a diferença na sociedade. O cristão deve lutar por seus objetivos, entregando-os sempre nas mãos de Deus. Isso está no Salmo 115, no verso 16. E relacionar-se com as pessoas, sem contudo compactuar com as atitudes que vão de encontro aos mandamentos da Bíblia Sagrada. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e em santidade, sem a qual não veremos a Deus. Eu não proíbo meu filho ter amizade com pessoas. Eu ensino para ele quais amizades são boas. Aliás, a Bíblia fala: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, se aquela amizade está tentando levar meu filho para o mau caminho, aí é a hora de eu chegar e impor um pouco mais. E apertar e puxar a rédea um pouco mais. Meu filho, você não conseguiu ver isso não, meu filho? Olha o caminho, olha o que ele está fazendo. Compensa essa aliança. Irmãos, eu tenho que me aliançar com pessoas da mesma visão espiritual que a nossa. Eu estou falando aqui de nome de religião? Não, de jeito nenhum. Eu estou falando de visão de vida. Se eu tenho fé em Deus, eu tenho que ter aliança com quem tem fé em Deus. Se eu tenho fé em Deus e eu quero me relacionar, eu quero namorar, eu quero casar, eu tenho que procurar e pedir a Deus que prepare para mim uma pessoa que tenha visão, que tenha temor em Deus, que tenha fé em Deus. Se a gente começar a se misturar com pessoas de visão diferente, não vai dar certo. Não vai dar certo. É como estarmos num barco, um remando para trás e o outro remando, empurrando para frente. O barco vai começar a girar e não vai sair do caminho. Então a Bíblia fala que não para que a gente não possa nos unirmos a jugo desigual.
Então, meus irmãos, eu preciso fazer a diferença na sociedade. Eu posso ter um amigo que eu gosto muito dele, mas quando eu vejo que ele começou a entrar no mau caminho, eu vou tentar tirar esse mau caminho da vida dele. Eu vou dar conselho, eu vou falar a verdade para ele, eu vou orientar. Mas se ele não quiser, então infelizmente, meu amigo, gosto muito de você, né? Mas os antigos falavam: diga-me com quem tu anda, que eu te direi quem tu és. Minha avó falava para mim isso desde a minha infância, e eu aprendi isso com a minha avó e com o meu avô, com os meus avós e com os meus avós. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E a Bíblia fala: as más companhias pervertem os bons costumes. Às vezes você ensinou para o teu filho 10, 15, 20 anos valor em alguma coisa. E às vezes 10, 15, 20 minutos com uma pessoa pode corromper anos de bons ensinamentos. Então temos que ter cuidado. Nós temos que fazer a diferença na sociedade. Se alguém quer andar comigo, eu tenho que ser pior que ele. Minha avó falava isso comigo. Da turma sua, você tem que ser o pior. Se relacione com pessoas igual ou melhor do que você, com mais princípios que você, para que você tente chegar no patamar deles. Ande com pessoas que têm visão, que têm a visão de oração, visão de orar, de buscar a Deus, de jejuar, de ser fiel a Deus, de manter valores cristãos. Por exemplo, mocidade que está me ouvindo, virgindade. A Bíblia é totalmente a favor da virgindade. Aliás, a Bíblia é contra o jovem ter vida sexual ativa. Pastor, essa palavra não vai gerar ibope, mas vai gerar salvação. Eu não estou aqui para gerar ibope. Se tivesse, eu estava contando uma piada, né? Se tivesse, eu estava fazendo gracinha no Facebook, no YouTube, mas eu estou pregando a palavra de Deus de uma maneira séria, porque o compromisso é levar as almas, conduzir as almas para o céu. Aleluias! Esse negócio, né, de que, né, liberar tudo para que o jovem fique na igreja, basta que fique aqui. Comigo não, eu ensino a verdade. Embora não humilho ninguém, embora não difamo ninguém, eu chego e dou o conselho como se fossem meus filhos. Amém, queridos? Outra coisa, né? Quarto e último tópico. Dicas para quem deseja construir uma família estruturada. Você quer uma família estruturada? Vai colocando aí. Se você quer, vai colocando amém, pastor, eu quero. Diga na sua casa em alta voz, eu quero. Pastor, mas agora não dá mais, eu já casei. Minha vida está ruim para danaço, né? Meu marido é assim, minha mulher é assado. Mas ainda dá tempo, porque onde Jesus chega, aleluias, o mal tem que sair. Né? Imagina uma banheira cheia de água. Né? Quando eu entro na banheira cheia de água, a água sai, não é verdade? Para que me caiba. Então, se alguém quer chegar na nossa vida, né? Se alguém quer entrar, então nós temos que ser o quê? Muito parecidos. E eu venho falar para você, para termos uma família bem estruturada, o primeiro subtópico, o 4.1 é o seguinte: construir um bom relacionamento em família. E o que é construir um bom relacionamento em família, pastor? É fazer coisas que eu já falei aqui hoje. É tratar bem seu cônjuge. É você buscar a Deus juntos. É você ter momentos de lazer juntos. Sair, dar a mão e tomar um sorvete. É comer um pastel junto. É você sair e fazer uma compra, né? A compra do mês, que a gente fala compra de mantimento. Fazer uma compra juntos, né? Um olha uma coisa, outro outra. Né? Viver momentos juntos, momentos agradáveis, momentos difíceis também. É um agarrar na mão do outro e falar: ore para mim hoje, eu não estou conseguindo nem orar. É construir um bom relacionamento em família, é dividir as glórias, é dividir a luta, mas sempre em família. Sempre em família. A minha família só tem 3 pessoas que chegam. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além da minha família carnal, dos meus irmãos, das minhas boas companhias, só tem 3 que chegam e que dominam e que me orientam. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro ponto, 4.2. Possuir uma fé contagiante. Possua uma fé contagiante. Porque quando nós tivermos fé,
nós vamos ganhar a nossa família. Quantas vezes dentro de casa eu já passei por momentos terríveis, até mesmo momentos de desemprego, onde eu falava com a minha esposa, eu vou subir, olha aí comigo. Meu filho era muito pequeno nessa época, a gente não deixava esse peso cair sobre ele. Mas eu chamava a minha esposa para a gente orar junto. E tinha momentos que ela me chamava, tinha momentos que eu a chamava, não é verdade? Então tudo junto, a gente clamando a Deus juntos, a gente conseguia tirar os pedidos, né, que eu vendia, muitas coisas, né? Então a gente tirava os pedidos na base da oração, a gente ia para o monte orar, Senhor, me abençoa, essa semana eu tenho isso para pagar, essa duplicata para quitar, Senhor, tem misericórdia, tudo. E a gente subia para o monte, orava, e a gente ligava e colocava na mão de Deus, e a gente saía alegre, porque a gente tinha certeza que Deus proveria, e Deus sempre proveu, e Deus sempre nos sustentou, e Deus sempre mostrou que é conosco, aleluias. E meu filho criou vendo isso. Ele está sendo criado vendo a fé que o pai, a mãe, os avós, os tios têm. Os irmãos de congregação têm. E isso está sendo bênção para a vida dele. Porque quantos momentos eu chego e me deparo com ele orando, com minha esposa orando. Então a nossa fé tem que ser contagiante. Tem que contagiar pessoas. Né? Quando aquela menininha lá em Reis, né, foi levada para a casa de Naamã, a lepra de Naamã não contaminou a menina, mas a fé da menina, ela contagiou Naamã. Naamã foi curado, porque a lepra não foi maior do que a fé. Foi aquela menina que contagiou Naamã. E a fé daquela menina fez com que Naamã conhecesse o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ele foi curado através da fé. Aleluias! Outro ponto que eu já falei aqui hoje. Não se esqueça de impor limites aos seus filhos. É hora de falar não, é não e pronto, acabou. E os filhos tentam fazer a jogada. Você fala não, ele vai na mãe e fala assim, pode mãe? E de repente a mãe, né, graças a Deus, né, não sei te dar exemplo de quem faz isso, mas existe. O pai fala não, o filho chega na mãe, a mãe fala pode. E a mãe afronta o marido. Está errado, dona fulana. Dona Maria, presta atenção, se o teu marido falou não, é não. E vice-versa, se a Dona Maria falou não, o seu João tem que falar sim. Nós temos que impor limites aos nossos filhos para que eles entendam. Outro ponto, envolver a família no vínculo e temor a Deus, no estudo da palavra. Será que você já fez um culto dentro da sua casa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus avós, com seus tios? Quantas vezes você já usou a sua casa para fazer na tua casa um culto de oração? Quantas vezes você chamou os filhos de oração para ir na tua casa? Quantas vezes você chamou o pastor para celebrar um culto na tua casa? Quantas vezes você no calado chamou a tua família para resolver um problema, não no grito, na contenda, na divisão, mas na palavra, na oração e no jejum? Quantas vezes? Aí depois as coisas dão errada. Aí vai virar crente 6 horas. 6 horas para mim? Mas como? A gente ora. Mas a Bíblia fala que Jesus lá em Belém não fez muitos milagres. Por quê? Porque as pessoas não tinham fé nele. Não adianta eu orar para a sua vida se você não está buscando a Deus, se você não está crendo em Deus, se você não está lendo a palavra. Ai, pastor, mas você é tão duro. Não, eu estou te ensinando a verdade. Você quer ser abençoado? Você quer ir para o céu? Então ouça essa palavra. Amém? E para nós terminarmos essa mensagem abençoada, irmãos, né? Que a hora voou. Conclusão. Nós devemos construir a família sobre os alicerces da palavra de Deus. É prepará-la para resistir aos ventos da perversão de valores espirituais que está acontecendo nessa sociedade humanística secular. Quem ouve a palavra de Deus e a pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edifique a sua casa sobre a rocha. Seja exemplo. Seja a pessoa que é o sustento da tua casa a nível de bons exemplos. E faça aquilo que eu te orientei hoje.
eu não estou te obrigando, eu estou apenas te aconselhando. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente e abençoar a tua família em nome de Jesus. Hoje, domingo, é culto da família. Então, por isso, uma palavra dessa. Amém? Que a nossa família, que diz, como diz lá na Bíblia Sagrada, no livro de Samuel, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu esqueci a referência, me perdoe. É um texto até muito conhecido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua família. Pregue para alguém na tua casa hoje. Pregue para alguém na tua família hoje para aceitar Jesus. Clame, fale assim, aceite Jesus essa noite. Aceita o Senhor Jesus, não a religião. Só Jesus salva. Só Ele cura, liberta e põe o nosso nome no livro da vida. Se você não fez isso antes, faça hoje. Quem sabe hoje é o dia que Deus preparou para que você faça um apelo para alguém na tua casa que ainda não aceitou Jesus. Aceite. Faça esse apelo. Não tenha vergonha de fazê-lo. Porque a vida eterna depende da aceitação de Jesus em vida. Me perdoe. Não existe salvação no pós-morte. Não existe purgatório. Não estou ofendendo a religião de ninguém. A Bíblia nega essa doutrina. Não existe maneira de voltar, de se reencarnar em outras vidas. Me perdoe. Não estou ofendendo. Não existe. Nós escolhemos hoje. Nós temos o hoje. O amanhã a Deus pertence. Vamos colocar a nossa vida no altar hoje e seguir a Jesus Cristo. Amém? Convide cada um da tua família. E agora nós vamos orar. Eu tenho certeza que abençoados nós já estamos, muito abençoados. Nós vamos agora orar e agradecer a Deus. E eu louvo a Deus pela tua vida, que ficou aqui, ouvindo essa palavra, cultuando a Deus. Muito obrigado por ter me ouvido. Na verdade, você ouviu Deus usando a minha humilde vida para abençoar a sua. Que Deus possa te abençoar. E que Deus nos dê uma semana de paz, de vitórias, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, é no nome de Jesus que nós te damos graças, louvores e adoração. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Manifesta o teu poder, a tua graça sobre nós. Derrama sobre nós, ó Deus, a unção do teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoa cada família. Senhor, nós estamos agora unidos em oração também pela vida do nosso irmão Luiz, que está com sua mãe internada, Senhor, lá em Barbacena. Toma nas tuas mãos, visita ela, Pai. Faz uma obra lá, Senhor. Que ela abra o coração, que ela venha te aceitar como único e suficiente Senhor e Salvador. Ó Deus, abençoa, tenha misericórdia, Pai. E sendo da tua vontade, faça um milagre. Tira ela daquele hospital curada, restaurada, Pai. E principalmente, com o nome no livro da vida. Abençoa, Pai, poderosamente, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E eu abençoo cada família que está me ouvindo. Que cada família possa pensar nessa mensagem hoje, edificando a minha família sobre a rocha. Que cada um de nós possamos pensar nisso, em edificar a nossa família sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Pedro não é a rocha, Jesus é. O próprio Pedro disse que Jesus é a rocha, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e nos dê uma semana de paz. Quero agora impetrar a bênção apostólica e sexta-feira, irmãos, nós teremos culto de cura e libertação. Amém? E domingo à noite, domingo que vem, também nós teremos outro culto da família. Creio que sábado que vem dá para a gente mandar uma mensagem também para a rádio, A gente não está indo lá mais por causa dessa Covid-19, Mas a gente tem mandado áudios, gravações, e o nosso amigo, o Ricardo Arruda, tem colocado ao vivo esses áudios, essas mensagens abençoando a sua vida, tá bom? Então vamos orar e agradecer a Deus em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus e a comunhão e as doces consolações com o seu Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o seu povo na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vencer e vencer em nome de Jesus.
Que tenhamos uma noite abençoada e uma semana de paz. Um beijo no seu coração e até o próximo culto, né, querendo assim o nosso bom Deus. Amém? A paz do Senhor. Boa noite.